Eu gravei um conteúdo completo e direto ao ponto, mostrando por que vale a pena você trabalhar com o YouTube mesmo sem aparecer. Te mostrei exemplos reais, fiz simulações de ganhos, nivelando bem por baixo e ainda assim um salário muito acima da média. E mostrei alguns exemplos, inclusive, do meu próprio canal. Eu deixei o link aqui na descrição desse vídeo para você conferir. Pessoal, eu vou começar com um assunto aqui bem chato, tá bom? Mas a gente vai ter que falar sobre isso aqui, cara. Inacreditável. Não é inacreditável porque, vamos lá, ó, uma cena lamentável marcou o jogo entre Corinthians e América de Cali. A Neoquímica Arena, torcedor da equipe colombiana, foi flagrado mostrando imagem de macaco em direção à torcida corintiana em um claro ato, que você sabe o nome aqui, eu não sei se pode estar falando essa palavra assim, tá? Por uma questão de engajamento do vídeo. Ó, este filho de uma pezerruela que deveria ser preso. Por isso aqui, preso. Isso daqui só vai acabar quando isso começar a acontecer, quando essas pessoas começarem a ser presas. Do Brasil, de fora, ficarem presas de verdade. Não é detido, não. Confiança, não. Tá? Confiança, aí são soltos, e aí voltam, fazem a mesma coisa, chegam lá. Então, assim, isso aqui só vai acabar quando, não é Conmebol, não, quando as leis forem mudadas. E aqui já é um outro assunto. O Brasil não é um país sério o suficiente para proibir isso daqui. O Brasil não tem a mínima moral para nada. Então, tá aqui. Isso aqui vai acontecer quantas vezes eles quiserem, tá? Eles acham isso divertido. Enquanto continuarem fazendo apenas faixinhas, não esse crime, isso vai continuar acontecendo, porque faixa não muda nada, hashtag não muda nada, palavras não mudam nada, apenas punições. Eu duvido muito que esse cara aqui faria essa mesma coisa nos Estados Unidos, por exemplo. Duvido muito. Muito. Por quê? Porque lá é um país sério, né, cara? É um país de vergonha na cara. Um país de verdade. Bora ver o comentário do Chico Garcia sobre o jogo do Corinthians. Daqui a pouco a gente vai... no meu ponto de vista aqui, eu quero que você comente aí o que você achou do jogo, beleza? E alguns pontos bem importantes aí. Terça-feira, 9h30 da noite. Respeitem o torcedor. 40 mil vozes lá, terça-feira, 9h30 da noite. Milhões de pessoas na frente da TV ou com a cara num celular, torcendo pelo time e vendo essa papagaiada. Os caras jogando, sabe, com erros individuais, sabe, básicos, bizarros, de um time que, sabe, visivelmente mostra uma falta de vontade, uma falta de postura. Pelo amor de Deus, isso não é o Corinthians. E o Corinthians deveria ser assim, com postura, com atitude em todas as competições. Mas tudo bem, vamos lá. O Dorival claramente está com discurso físico. Está preservando atletas, fez isso contra o Novo Horizontino. E aí eu imaginei, tá bom, mas aí tem o jogo pelo Brasileiro contra o Inter fim de semana e depois esse jogo decisivo pela Sul-Americana. Tem que esticar um pouco a corda. Por quê? Porque é decisão. Não. Ele adota ainda o tema físico e ele tem bons argumentos, porque o Martínez, por exemplo, acabou saindo com uma lesão muscular, aparentemente, um desconforto, sei lá, acabou machucando, por isso ele saiu. O Mateuzinho tá dentro de um controle de carga que ele já tinha feito com o Angileri, então ele tá rodando. E aí, cara, cai naquele ponto que eu sempre batia na tecla quando o Ramon Dias estava no Corinthians ainda. Ele era muito criticado em jogos assim, quando o Corinthians jogava assim. E eu falava, pessoal, analise mais o comportamento dos jogadores. No jogo de ontem tem um contexto que o Dorival... ele ainda vai demorar um pouco para acertar esse time, tá? Vai demorar. Ficou muito claro isso. Porque ele fez o mesmo 4-4-2 com pequenas modificações ali que o Ramon Dias fazia, porém com a cara dele, né? Na teoria. Mesma montagem de time, com os dois atacantes aqui, os meias, os volantes, né? Meias mais avançados, mais soltos e tal. Só que você vê que o time estava completamente desorganizado para defender, para sequer conseguir circular a bola. Então, para tocar a bola, o Corinthians estava desorganizado. Faltava movimentação, faltava entrosamento de um time, não só dos jogadores um com o outro, mas do time mesmo, saber o que fazer com a bola. Tá? Ter ali uma instrução tática mais consistente. Ofensivamente, o Corinthians estava assim, ridículo no contra-ataque, propondo o jogo, que foi muito raro isso acontecer. Tá? O América de Cali ontem parecia um time muito melhor do que ele é,
como na maioria das vezes tá acontecendo com esse time do Corinthians. O time do Corinthians parece que tem jogos que ele liga o turbo e tem jogos que ele... dane-se, vou jogar não. Dane-se, tô nem aí, tô com preguiça, hoje eu não queria estar aqui. Isso acontece frequentemente com este elenco do Corinthians. Eu venho falando, pessoal, parem de cobrar seu treinador. Aí hoje os vilões aqui, ó. Vamos ver aqui os comentários, ó. Léo Maná e Charles sem chance, inimigo da bola. Léo Maná e Charles jogando de terno, né? Algodão no nariz, né? Se o Charles é jogador, eu sou astronauta. Aí vem aqui, ó, tem mais comentários. Com o Maná e Charles fica difícil. Thales, ou seja, todo jogo tem vilão diferente. Eles estão errados de estar criticando os jogadores? Não estão errados não. Mas vocês percebem como o problema ele nunca acaba? É um ciclo vicioso. Daqui a pouco, o Yuri Alberto não tá bem, é xingado, o Martins ou o Maicon e tal. O Maicon ontem foi muito bem. Curiosamente foi o melhor do time, junto com o Memphis. Então assim, a gente vê o time do Corinthians inconsistente há muito tempo. Muito tempo. Desde quando, pelo menos desde quando, por exemplo, o Ramon Dias arrumou o time do Corinthians no Brasileiro do ano passado. Arrumou. Levou o Corinthians a 2 semifinais e aí deixou o time bem competitivo, jogando um futebol, repito, jogando um futebol bonito. Só joga futebol bonito, time que tem qualidade individual e é bem treinado. Tá? Porque você já tá num outro nível. Não tá jogando só bem, você tá jogando bonito. E aí esse time nunca encontrou uma consistência depois daquele futebol. Nunca mais. Começou o campeonato, mesma coisa. Jogava jogos bem, geralmente contra times muito fracos. E em jogos mais pesados, jogos clássicos, era aquele time meco, tá? Geralmente era dominado em casa, assim. E você percebia a postura dos jogadores. Mas é muito difícil você ficar criticando jogador por jogador, porque você acha esses jogadores muito bons, e eles realmente são, você ia para um técnico. Pô, então a culpa é do treinador. Só que para analisar, o jogador ser bom não significa que ele tem atitude todas as vezes de jogar. Você tem que observar o comportamento do jogador, tem que observar o comportamento do Carrilho durante o jogo. Ah, mas eu adoro o Carrilho. Tá bom, você adora o Carrilho, mas tem que observar se ele tá se dedicando realmente todos os jogos igual, se o Breno Bidon tá fazendo a mesma coisa, todos os jogos. Ou se eles escolhem jogos para fazer isso. André Ramalho é um zagueiro totalmente apavorado. Então tem jogo que ele vai jogar muito bem. No outro jogo parece que ele tá morrendo de medo, tremendo nas pernas. E tem sim a questão do Corinthians na competição sul-americana. Isso aí, cara, não tem o que a gente falar, infelizmente. Corinthians em torneio sul-americano assim, é um trauma que em 2012, 2013 havia sido vencido. Aí depois o Corinthians demorou um pouco para voltar, né? Passou 2014 sem jogar a Libertadores, foi para a Copa do Brasil. Em 2015 voltou com trauma de novo, né? Quando perdeu para o Guarani do Paraguai. Mas também, cara, eu não vou tirar aqui, por mais que tenha chegado agora, tá? O Dorival Júnior, eu acho que deu uma bagunçada bonita no time do Corinthians, tá bom? E eu fico pensando até que ponto ter um jogador a mais contra o Internacional contribuiu para aquela vitória do Corinthians. Realmente pode ter enganado o torcedor, tá?